Oi, gente linda, bom dia. Como é que vocês estão nessa manhã de terça-feira? A gente vai começar agora uma live. Na verdade, eu sou a convidada do meu amigo Carlos Leal, mas a gente vai fazer pelo meu perfil. Olha, ele entrou aqui, já vou chamar, porque essa live é dele. Ele que vai abrir. Pera aí. Carlos, você pode me solicitar para entrar? Deixa eu ver como é que eu faço. Acho que você tem que me pedir aí, né? Tô aguardando aqui você me pedir, tá, amigo? Agora. Tecnologias. Eu acho que eu já aceitei. Agora. Oi, bom dia. Bom dia, amigo. Tá Começando me de ouvindo? novo. Começando de novo. Como é que você está? Eu tô ótima. Muito bom de poder se encontrar aqui e conversar e compartilhar essa conversa com as pessoas, né? Adorei o Exatamente, convite. exatamente. Eu também adorei que você tenha, tenha dito sim a esse convite, né? Que foi uma coisa que a gente nem programou com tanta antecedência. Acho que eu falei contigo no domingo, né? E aí já Sim. marcamos para hoje. Aí, poxa, eu queria ler o livro, mas eu não tive como, eu não tive tempo ontem. Mas vamos lá, gente. Hoje, meu bate-papo de baixo para cima é com Ingrid Liberato, que é atriz, escritora, palestrante, terapêutica sistemática, não é isso? Ela é autora desses dois livros aqui, O Medo do Sucesso, maravilhoso, e esse outro aqui, A Natureza Oculta e Iluminada, que eu adoro. Estou relendo, inclusive, Ingrid, porque eu acho que quando eu comprei, eu quis ler assim rápido, de uma vez só, sabe? Então agora eu estou lendo devagar, que é E para entender mais. tem muita informação nesse livro, né, Carlos? Exato, exatamente. Vale a Então, pena ler é um devagar livro mesmo. que vale muito, muito, muito a pena, né? Quem ainda não adquiriu, ele já está disponível. Ele está disponível aí Sim. em alguns sites, em algumas livrarias. Eu vi, pelo menos, o Medo do Sucesso. Eu já vi em livrarias, né, aqui em Salvador, né? Ainda Uhum. continuam abertas. Mas os dois estão em todos os sites, né? Sim, Inclusive os sim. sites da editora, Amazon, Americanas, esses sites todos aí tem, né? É, e de repente a gente pode até fazer um evento aqui em Salvador, tem essa possibilidade, nada certo ainda, de lançar os dois livros de uma só vez aqui, né? Sim. Então, eu vou até deixar um recado aqui, quem for gestor de universidade, de escola, que quiser saber um pouquinho como levar esse lançamento para seu estabelecimento, pode falar comigo, estou aqui me auto-intitulando produtor desse Meu lançamento, representante. Não, e seu representante. até porque, Carlos, assim, o Medo do Sucesso, a gente fez um lançamento numa livraria grande, com bate-papo, né? Sim, Mas a Natureza Oculta e Iluminada foi lançado no meio da pandemia. Então, pois assim, é, e os dois livros dão margem para bate-papo, para conversa. São livros é, sobre autoconhecimento. Inclusive, você promoveu um encontro já exato, era isso na que eu ia falar. universidade. É isso. Nós fizemos um bate-papo lá com a participação de Ana Valéria, nela, que foi sua entrevistadora. Foi bem legal, assim. Enfim, acho que agregou muito quem assistiu. Com o nosso amigo neurocientista Bruno Ave Maria, Pitanga. Bruno Pitanga, com Ana Valéria e Bruno Pitanga. É. Depois, depois teve nossa janta na casa de Maria, Maria Cozinheiro, para comemorar o evento, então foi maravilhoso, né? Então, Igra, você há algum tempo vem fazendo uma sequência de lives com temas de extrema importância para nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Antes de entrar no tema específico, né, que é um grupo de estudo, eu queria que você me falasse como foi que surgiu essa ideia de fazer essas lives, né, que eu sei que tem ajudado muita gente, inclusive a mim. Eu assisto às vezes, aí vou aprendendo. A cada dia eu aprendo uma coisa com você. Essa semana eu aprendi a questão da troca. Engraçado, está na pauta, mas eu já vou falar. Engraçado que depois que você falou da troca,
eu fiquei pensando em muitas situações da minha vida, assim, onde eu disse, poxa, se fosse dessa forma, teria sido diferente, porque às vezes você ou dá, ou se dá, ou recebe, né? Enfim, e não existe aí um equilíbrio, né? Então eu fiz duas perguntas de uma só vez. Primeiro, como surgiu essa ideia das lives? E se você quiser falar um Uhum. pouquinho dessa questão das trocas, da troca também, né? Sim. Aí você pode Então, falar. vou começar pela segunda, então. Essa questão da troca, né? O equilíbrio da troca é uma das três leis do amor, né? Que foram sistematizadas pelo Bert Hellinger, né? Através de todo um estudo de uma vida inteira sobre as relações humanas. E eu vivo dizendo, né, que essas três leis do amor, assim como as sete leis herméticas, algumas leis que são universais, né, que regem a vida. Quer dizer, não são crenças de um grupo de pessoas, de uma cultura ou uma religião. São leis que regem a vida. Eu vivo dizendo que essas leis tão simples deviam ser ensinadas na escola, né? Assim, qualquer pensamento, qualquer povo, qualquer cultura que olha para esse mundo interno, que se aprofunda no funcionamento da vida, tem essa iniciação, né, com as crianças, né? Tem esse trabalho de trazer consciência, né? De trazer uma visão mais ampliada e mais profunda sobre a vida. Mas a nossa sociedade, que é a sociedade do consumo, da distração, da alienação, vive assim, dentro de um jogo onde não sabe as regras. E isso é muito desesperador, né? A gente vê o resultado, né, das pessoas não sabendo lidar consigo mesma, com as outras, com o mundo. Isso gera depressão, angústia, né, inabilidade, conflito, guerra. Ou seja, é o quadro que a gente vive hoje. E quando eu comecei a aprender sobre essas leis, né, eu falei, gente, isso precisa chegar para as pessoas, né? Eu acabei trocando a ordem de novo aqui da resposta. Não tem Então, assim, problema. né? Porque no desenvolvimento aqui do meu pensamento, assim ficou melhor. Então, assim, quando começou, né, a pandemia, eu já tinha tido algumas experiências de compartilhar todo esse aprendizado que tem mudado a minha vida. Mas não era uma coisa que eu fazia com frequência, né? Eu fazia de vez em quando, porque eu sentia o chamado muito forte, mas eu não sabia muito como fazer. E não sabia fazer isso sozinha. Então, assim, quando eu encontrava amigas, eu e amiga, ou as amigas, a gente abria live, geralmente no Facebook, né? Ainda nem sabia fazer isso no Instagram. E a gente conversava sobre autoconhecimento, porque eu participo de alguns grupos, né, que fazem esse mergulho profundo no autoconhecimento, e foi essa convivência, esse estudo que mudou minha vida, né? O meu mundo interno, que é a minha realidade, né? O mundo externo é só um reflexo desse mundo interno. E aí eu encontrava com essas amigas e falava, gente, vamos levar esse papo profundo, esse papo cabeça para as pessoas que quiserem, né? Vamos compartilhar essa oportunidade de olhar um pouco para as nossas profundezas. E foi muito interessante, porque a gente abria lives assim de 1 hora ou mais, achando que ninguém ia se interessar pelo que a gente estava falando, assim, meio na brincadeira. E o que acontecia era que, assim, mais de 1.000 pessoas assistiam nos dias, né, que essa live ficava ali gravada, e compartilhavam que tinha feito muito bem, que, né, que elas tinham pensado naquelas reflexões. Então, eu comecei a ter feedbacks de que tem sim gente cansada de viver na distração, né? Sentindo que a vida significa mais do que viver no automático, né? Trabalhar, pagar conta, procriar e morrer. A vida é mais que isso, né? A vida tem uma dimensão sagrada e, digamos assim, missionária de cada um de nós, de encontrar o seu lugar de força, de interesse e de colaboração no mundo, né? De deixar sua marca. Então, quando começou a pandemia, eu senti que era o momento de dar vazão a esse chamado que eu já sentia, né? De abrir live e conversar com as pessoas, sem uma pauta pré-estabelecida, né? Pela intuição, pela conexão ali do momento, como acontece em cada live que eu faço, como está acontecendo aqui agora. Então, eu lembro que eu comecei fazendo 2 lives por dia.
Olha a loucura. Eu fazia uma de 1 hora no Facebook de manhã e uma de 1 hora à tarde no Instagram. Eu fiquei 1 mês ou mais fazendo desse jeito, até que eu me dei conta que eu precisava de tempo para escrever, para fazer as coisas que eu queria fazer, inclusive para concluir o segundo livro que foi lançado no meio da pandemia. E aí, enfim, comecei a fazer mais espaçado. Mas isso foi me aprimorando para hoje eu utilizar essa ferramenta da live nas redes sociais realmente como um canal de informação, de troca. Então, assim, poucos meses depois de ter começado a fazer as lives, eu fui contratada por uma startup que trabalha com produção de superalimentos e impacto Olha, positivo na Amazônia. A We Superfoods me contratou para fazer lives com pessoas que são pessoas ligadas à ecologia profunda, agrofloresta, impacto positivo no meio ambiente, enfim, todo esse aspecto de sustentabilidade da vida, né? E aí eu fui mergulhando, foi o que me levou hoje a estar concluindo uma formação longa em ecopsicologia. E agora eu entro na sua segunda, né, pergunta, que é sobre o equilíbrio da troca. Então, trazendo especificamente esse tema da troca, o que a gente não sabe é que a conexão dentro de uma relação só se estabelece, só se dá quando existe um equilíbrio de troca. Então, quando eu aprendi isso e que olhei para trás ao longo da minha vida, eu pude perceber, assim como você comentou no início, né, Carlos, como a gente é responsável por relações que não deram certo, né? Sejam afetivas, sejam de amizade, profissionais também. Como a gente é responsável por não conhecer essa regrinha tão simples e por, naquele momento, ter escolhido dar muito, sem deixar espaço para o outro retribuir, ou então a gente no momento não tinha muito para dar, não se esforçou e se colocou no lugar também de só receber, né? uhum. Achando que de alguma maneira, muitas vezes, até numa boa intenção, né? Achando que o outro tem muito para dar, então vou receber dessa pessoa, essa pessoa precisa dar, se sentir importante, se sentir pertencente. Só que aí não estabelece o equilíbrio da troca. E o mais interessante é que dentro desse desequilíbrio, geralmente quem vai embora da relação é a pessoa que não consegue dar, é a pessoa que está dando menos, porque esse desequilíbrio cria na pessoa que dá menos um sentimento de dívida, de incapacidade, de corresponder ao que o outro está dando. E mesmo que seja inconsciente, a pessoa foge da situação. Inconscientemente, a pessoa vai criar problemas na relação, dificuldades, vai criar motivos e justificativas para sair da relação. Mas, no fundo, o que incomoda essa pessoa é que ela não consegue dar. Ela se sente em dívida, se sente impotente, se sente fraca. Então, ela vai embora. Interessante que eu peguei um trechinho do livro e ele está aqui logo abaixo na pauta, que daqui a pouco eu vou ler, que tem a ver com isso que você falou, é uma coisa rápida. Mas eu acho que eu te agradeci, muito obrigado por aceitar o convite. Acho que já, não foi? Você, Acho que já não sei. Guingra, você agrega sempre, sempre, né? Nós tivemos já alguns contatos, já te entrevistei nos anos 90, depois, e eu sou muito de ideias, assim, né? Eu sou rico de ideias, então, para mim, isso é ótimo, porque não a riqueza material, claro que nós precisamos também não de riqueza, precisamos sobreviver, mas assim, de ideias, de outras coisas, assim, eu sou muito rico. Quando eu te vi no supermercado, eu disse, caramba, a Índia Liberato, eu não vou falar com ela porque eu não sou de chegar e dizer, lembra de mim? Porque você conhece tanta gente que você ia dizer não. Aí eu disse, bom, quando chegar em casa, eu vou mandar um direct para ela, aí você já me deu o seu WhatsApp, a gente foi conversando, você foi muito generosa, aceitou o convite para bater um papo com a gente lá na universidade onde eu trabalhava, e você agrega sempre. Não entramos na nossa pauta ainda, mas eu quero te fazer outra pergunta. Depois desses dois livros,
Você já tem ideia de um terceiro? Já tem um outro livro vindo aí? Me conte aí essa história. Sim, essa pergunta é muito bem-vinda, amigo, porque eu comecei, tipo, a sexta-feira. Eu tinha tentado já começar algumas vezes esse livro. Não foram muitas tentativas, né? Mas algumas vezes, assim, querendo muito começar o terceiro livro, eu tinha sentado no computador e não conseguia escolher um caminho, porque eu tô com muito conteúdo na minha cabeça, muita coisa que eu quero compartilhar, né? São muitas experiências nesses últimos 10 anos e eu ficava assim, meu Deus, é muita coisa, por onde eu começo? Eu não sabia por onde começar, né? E também não tinha ainda um título. Então, vou te dizer que sexta-feira eu botei o pé assim nessa estrada da escrita do próximo livro e a coisa tá fluindo muito desde sexta. Tenho acordado 4:30 da manhã todo dia, assim, motivada por esse prazer de escrever, né? De colocar. Já encontrei uma linha. Pode ser que eu mude tudo daqui a pouco tempo, mas Eu sei como é isso. mas como tá em mim, o que está em mim agora é aquela sensação maravilhosa de fluência, sabe? De ai meu Deus, preciso escrever, preciso escrever. E eu não estava sentindo isso antes. Então, hoje, inclusive, chegou um título, chegou uma linha mestra também da narrativa, muito massa. Então, vamos ver se vai ser isso que eu estou escrevendo agora, mas eu já comecei e estou super feliz. Eu acho que tem ali um conteúdo importante para compartilhar mesmo. Quando você tiver com esse trabalho pronto, vamos conversar que eu quero te apresentar. Não sei se você já tem editora. Quero te Hum, apresentar uma pessoa muito especial daqui da Bahia, uma editora local, que certamente vocês vão se entender e de repente lançar para uma editora baiana. Eu acho muito interessante. sim, Eu não sei qual a tiragem dos seus livros, mas enfim, a gente conversa vamos depois. conversar, vamos Vamos conversar. conversar. Agora, aí você falou em títulos. Engraçado que quando eu começo, eu tenho o infantil, tenho a biografia e a caminho, e aí já estou fazendo um terceiro, porque a biografia depende de uma pesquisa fora de Salvador, né? Que no momento eu tenho feito muito lentamente. Então, não sei se você conhece a cantora Claudete Macedo, aqui da Bahia, uma sambista que foi parceira de Riachão. Ela é um personagem importantíssimo na nossa música e está esquecida. A Claudete está doente, está em cima de uma cama. E me veio a ideia de fazer um livro-reportagem. Então, já estou trabalhando nesse processo e a primeira coisa que me veio nos meus livros são os títulos. Então, a biografia já tem título e o de Claudete já tem título, mas aí é assunto para uma outra live. Eu queria saber, então, Igra, como foi que você começou esse processo das constelações familiares, né? E por que você começou esse processo? Então, ontem, inclusive, eu fiz uma live com a minha professora de constelação familiar TSFI, a Claudina Ramires, que foi minha colega na adolescência, no colégio aí de Salvador, Teresa de Lisieux. E a gente se reencontrou agora já nessa fase da vida, né? Eu As tenho, duas. eu tenho, eu tenho um amigo que foi seu colega no Teresa, Ah, é? Armando. É. Sim. Então, eu fui colega da Claudina. Como é que é isso? A constelação chegou na minha vida há uns 23, 24 anos atrás, né? Então, eu já utilizo a constelação na minha vida e já represento no campo das constelações, né? Já participo desse trabalho há mais de 20 anos, né? E quando a Ah, constelação... é? É, isso. Eu Eu tenho achando uma que era uma coisa nova. Não, não. Inclusive, eu recomendo para quem quer fazer formação, ou quem quer conhecer, ou quem quer se constelar, buscar uma pessoa que tenha aí anos de alguma experiência, porque é um trabalho muito sério, muito profundo. E se eu fiz uma formação de 1 ano e meio e acabou a formação e eu já comecei a facilitar, isso se deve ao fato de que há mais de 20 anos eu vivo o campo das constelações. Então, assim, uma grande amiga no Rio de Janeiro, a Cida, se formou com o Bert Hellinger. Na época, o Bert nem Olha, visitava, o Bert não, nem visitava o Brasil, nunca tinha vindo ao Brasil, e ela começou a ir em países onde ele estava dando workshop, e com isso ela se formou
nesse contato direto com ele. Na época, enfim, a gente tinha um grupo de estudo sobre um livro, que é o Curso em Milagres, que é um livro incrível, um livro canalizado de cura e de expansão da consciência. E a Cida precisava de pessoas, né, de um grupo de pessoas dispostas a trabalhar para ela, né, nesse treinamento, porque o treinamento é uma fase bem importante da formação. Então, assim, mesmo com essa experiência de mais de 20 anos, dentro da minha formação de 1 ano e meio, eu tive quase 1 ano de treinamento, onde as pessoas sabiam que eu estava em treinamento, eu constelava diariamente e não cobrava, as pessoas não me pagavam, porque eu não era formada. E esse treinamento é uma fase assim fundamental para que a pessoa depois possa fazer uma facilitação responsável, sabendo o que está fazendo. Porque a gente lida com um campo sutil, é uma dimensão fenomenológica, então não é racional. As pessoas não conseguem ler 20 livros e sair constelando. Não é uma habilidade, digamos assim, uma habilidade humilde, né, de se colocar a serviço. Não é uma habilidade que você aprende teoricamente. Você tem que se colocar no campo, você tem que se colocar na experiência vivencial da coisa, né? Entender as 1000 possibilidades de um universo pessoal e dentro de um sistema, porque não existe fórmula para você facilitar uma constelação, não existe uma receita, não existem não existem caminhos pré-determinados. Cada campo que você abre é uma dimensão de complexidade absurda. Tudo pode acontecer. Então, assim, o grande treinamento é você ser capaz de se atirar num precipício, abrindo mão do controle e da manipulação. Não é uma terapia, né, onde tem um estudo, né, da mente humana, do racional, que tem ali um leque de ações e reações de... Não, né? Assim, abrem portais e caminhos espirituais, né, caminhos internos de um sistema familiar que você nunca viu na vida, né? Vem soluções e movimentos que você nunca viu na vida. É sempre muito diferente do que a gente imagina. Por quê? Porque se aquela desordem, se aquela desarmonia dentro do sistema fosse algo de compreensão mental, a pessoa já teria compreendido e já teria transformado a situação. Então, quando aquele sintoma, aquela dificuldade se estabelece na vida da pessoa e a pessoa tenta de 1000 maneiras, né, mudar aquele padrão de comportamento, mas não consegue, está sempre cometendo os mesmos erros, caindo no mesmo buraco, né? Já foi na terapia, já foi no psicólogo, já mudou o comportamento, já fez de tudo e não conseguiu mudar o padrão, isso bem provavelmente significa que existe uma dinâmica oculta. E o que é uma dinâmica oculta? É um padrão de comportamento herdado. É uma dinâmica que atravessa gerações. Então, não é algo que a gente criou na nossa vida, né? Pode até ser algo da primeira infância, um trauma que está ali no subconsciente, enfim. Mas, geralmente, isso não é da nossa vida, senão a gente teria resolvido na psicoterapia. Geralmente, isso é algo que a gente herdou no nosso DNA, na memória celular e pela comunicação do campo mórfico, né? Então, a gente não herda só características físicas, até porque o nosso corpo é uma manifestação das experiências do nosso consciente, do nosso inconsciente. Está tudo registrado no corpo. Então, desde a gravidez e de todo o processo dentro do corpo da nossa mãe, que a gente está sendo invadidos pelas experiências dos nossos pais, dos nossos avós. Então, a visão sistêmica nos vê como continuidade de uma linhagem de seres humanos. A gente não está isolado da nossa ancestralidade. Então, isso é muito poderoso como visão de mundo, visão de sistema. Então, assim, quando eu conheci a constelação familiar através da Cida, eu falei, gente, o que é isso, né? Que mundo é esse? Que mundo sutil, que plano sutil é esse que me traz verdades profundas que eu nunca imaginei, né, sobre mim, sobre a minha família,
né? Traz cenas, né? Acontecem cenas dentro de uma constelação que são cenas capazes de tocar nosso coração, a nossa alma, e vira uma chave que muda a nossa vida. Então, assim, é muito impressionante, porque a nossa alma conhece a verdade, a nossa alma sabe qual é a origem da desarmonia. Mas como a gente vive, né, nesse sistema, nesse estilo de vida de muita alienação, a gente não conecta com essa verdade da nossa alma, do nosso coração. Então, quando a gente abre um campo de constelação e vê a nossa representante, né, acolhendo os filhos não nascidos, vê a nossa representante reverenciando o pai, a mãe, agradecendo a vida que recebeu através deles. Quando a gente vê dentro da representação né, dois representantes como dois irmãos, cada um tomando o seu próprio lugar, né, e respeitando o lugar do outro, isso fala num lugar muito profundo do nosso coração. E alinha, ordena e organiza dentro da gente aspectos que estão fora de ordem, que estão desequilibrados, que viram fragmentos. E por isso a gente vive essa fragmentação interna, essa fragilidade, essa carência, necessidade de uma outra pessoa na nossa vida, ou de muitas pessoas na nossa vida. É porque a gente não está na inteireza, né? A gente está fragmentado. E geralmente não tem nem o que dar para as pessoas, né? A gente está ali dentro das relações afetivas e de amizade ou profissionais como vampiros, né? Sugando a energia do outro, a presença do outro, a companhia do outro, querendo desesperadamente algo que o outro não pode nos dar, porque ele também está precisando, né? Então, toda essa atenção e amor que a gente busca no mundo lá fora, na verdade, está dentro da gente, né? E é interessante que eu não. Claro, eu já tinha visto alguns vídeos no YouTube sobre constelação familiar, já assim, algumas amigas já trabalham com constelação, mas eu não conhecia, fui conhecer através de você. E no primeiro dia teve uma constelação que a constelada me convidou para ser um, não sei se é personagem que fala. E na hora eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? E as coisas foram saindo, foram fluindo, e eu confesso para você que eu fiquei refletindo, será que é fantasia minha, isso que eu estou falando? E depois você vai ver que não, que tudo tem um sentido, que você está envolvido ali naquele ambiente, que você Sim, está fazendo parte daquele contexto, e eu achei sim. incrível. E o mais incrível Perfeito. ainda e o mais incrível que eu achei é que mesmo eu não sendo o constelado, aquilo me fez tão bem. Eu te contei depois do que aconteceu comigo quando eu voltei para casa e tal, todo aquele processo. E eu fiquei encantado e eu te falei, eu quero conhecer Sim. mais, eu quero ler mais, eu quero aprender mais. É. E, mais uma vez, obrigado por ter me dado essa oportunidade, certo? É um Então, trabalho de alma, né? O Carlos nunca tinha participado e eu agora, recentemente, estive em Salvador, fizemos 2 encontros e ele foi nos dois, né? E é interessante, Carlos, você trazer isso, porque é por isso que um facilitador, uma facilitadora precisa de anos de campo para construir essa confiança no campo. Então, assim, hoje eu tenho uma confiança nesse campo, quando ele se abre, que é absoluta. Então, assim, não dá para você confiar mais ou menos, né? Você tem que confiar 100%. Então, assim, mais de 20 anos para construir essa confiança de saber que qualquer pessoa que está nesse trabalho não está ali por acaso. Esse trabalho tem uma frequência, né, uma busca de liberação que sintoniza, que conecta com cada pessoa que foi atraída para estar naquele grupo naquele dia. Também tenho plena confiança de que ninguém é convidado para representar um papel, né, para representar a personagem da família por acaso, né? Tenho a plena confiança que cada palavra dita, cada comportamento, cada movimento de corpo tem a ver com o campo. Então, é a confiança na soberania desse campo, né? Que precisa ser construída com o tempo. Né? Assim, é difícil achar uma pessoa que rapidamente vai ter essa confiança plena sem ter tido a experiência, né? Porque é fantástico, é mágico, né? E o efeito que isso causa na nossa vida é a grande comprovação, né? Assim, o que você sentiu depois de representar
nem era sua constelação, né? E como isso fala a nossa alma, é como se essa alma coletiva nos convidasse a travar um diálogo profundo, né? É como se essa alma coletiva acordasse, né? Visse e entrasse em contato com a nossa alma mais profunda, né? Essa consciência nossa, que é a consciência da nossa essência, né? Então, nossa, me faz muito bem, assim. Eu vou te dizer que cada vez que eu facilito uma constelação, eu aprendo, eu me surpreendo, eu fico impactada, eu expando um pouquinho mais a minha consciência. Não, é muito mágico, né? Muito. E é interessante também, Ingrid, que você consegue, eu acho que você consegue, eu acho que vem daí, ter essa percepção mesmo antes da constelação. Porque você nem sabia do que eu estava precisando naquele momento e você me convidou para participar, sabe? Né? Sim, Acho sim. que é o Porque a universo, gente assim. também, a gente vai trabalhando essa intuição, Carlos. É muito maravilhoso isso. Porque todos nós temos esse canal sutil de comunicação, né? Enfim, né, os animais se comunicam telepaticamente pela glândula pineal, todo o movimento migratório, né? Assim, toda essa dimensão coletiva atua de uma maneira muito clara e intensa nas outras espécies. Mas como a gente tem, né, o mental que julga, que critica, que não acredita, né, que não embarca no flow, né, no fluxo da vida, muitas vezes a gente entra nessa ilusão de desconexão. É impossível desconectar, mas a gente fica nessa caixinha do isolamento, da solidão, né, achando que a gente está separado do todo. À medida que a gente vai se abrindo dentro do trabalho da constelação familiar, para perceber que a gente é parte de algo maior, né? Quando a gente se coloca a serviço, seja para facilitar, seja para representar, e a gente vê essa rede, essa teia de consciência atuando ali, materializada na nossa frente, a gente vai ampliando um pouco essa visão, né? E tendo essa certeza que a gente faz parte de algo maior. E isso é muito poderoso, assim, Bastante. para que a gente transforme, né, o nosso estado de espírito, né? É, então, assim, agora vamos entrar um pouco na questão do grupo de estudo, né? A Uhum. terapia da constelação familiar, ela não foi criada por Bert Helling, né? Sim. Mas ele foi um personagem importante nesse processo de divulgação, de disseminação, Uhum. enfim. Aí eu queria saber de você por que a escolha do livro Conflito e Paz e por que a escolha do autor para esse estudo. Ah, bom, eu sou assim, Bert Hellinger, gratidão eterna. Meu Deus do céu, que mestre maravilhoso. Então, o Bert Hellinger conheceu a constelação familiar, né? Ela já existia como um método de olhar para esse campo sistêmico da família, né? Para esse inconsciente de clã. Mas ela não tinha a sistematização que ele trouxe e talvez também não tivesse a profundidade que ele trouxe. Porque o Bert dedicou a vida dele ao estudo da natureza humana, né? Ele foi padre, ele primeiro serviu no exército, né? Participou da Segunda Guerra, depois foi padre, missionário e passou mais de 10 anos na África, trabalhando, convivendo com as tribos Zulus, né? A tribo de guerreiros Zulus, e, e observando a relação desses povos originários com a própria ancestralidade e como eles agiam diante de um conflito coletivo, né, dentro do grupo, dentro do povo. Então, e vários outros estudos, muitos estudos, né, de terapias, de trabalhos transpessoais. Então, assim, um homem realmente dedicado, focado nesse estudo da natureza humana, uma paixão profunda. Então, ele sistematizou é, aspectos da constelação familiar que foi com que fez que ela crescesse e expandisse de uma maneira avassaladora no mundo inteiro, em todas as áreas. Então, assim, hoje tem o direito sistêmico, astrologia sistêmica, educação sistêmica, tudo dentro dessa visão sistêmica
e observando as 3 leis do amor, as ordens do amor. Porque o Bert traz, né, essa consciência de que o amor só flui quando está em ordem. Então, assim, tem uma mensagem, uma imagem que eu tenho para mim e talvez seja interessante compartilhar, né? Hoje eu vejo esse fluxo do amor como o fluxo da vida, o fluxo do rio da vida, para mim, e é a mesma coisa, né? O amor e a vida é uma força que flui através de cada um de nós, né? Pela nossa linhagem. A vida chega através da nossa ancestralidade e o amor também vem como força desse mesmo fluxo. Mas como um rio, se você tem ali um desrespeito, né, a essa ordem, o que seria a ordem? Seria a margem do rio, né? Seria a contenção para que esse fluxo vá em frente com força total, né? Quando existe um bloqueio nessa ordem, né, no fluxo do rio e trava o amor, a vida também fica estagnada. Então começa a ter o quê? Dificuldade na área pessoal, afetiva, familiar, profissional. A pessoa começa a manifestar sintomas de dificuldade na vida, porque o amor não está em fluxo, não está em ordem. Tem um bloqueio nesse rio da vida. Então a constelação abre um campo, localiza ali o bloqueio desse fluxo e libera. Então, assim, por exemplo, eu sei que uma pessoa, quando procura a constelação, é porque esse campo está impulsionando essa pessoa a buscar, porque já está pronto para ser liberado. E quando eu digo isso, é porque eu tenho consciência que, às vezes, o sistema não está pronto para a liberação. Então, as pessoas ainda precisam viver aquele dilema por um tempo. E esse tempo, quem sabe, é o próprio tempo. Ninguém tem essa capacidade de saber qual é o tempo das coisas. É o tempo natural, é o tempo da vida. Então, assim, eu sinto que essa abertura de coração é o grande portal para que a vida possa agir na hora certa, da maneira certa. Então, enfim, tudo isso são conhecimentos que foram aprofundados pelo Bert Hellinger, né? Então, assim, eu conheci a constelação familiar através dele, né? Ele, de alguma maneira, também tirou essa cara xamânica que a constelação poderia ter. Isso deu margem para eu encontrar, há uns 4, 5 anos atrás, a TSFI, que é a constelação que eu faço, que ela pode ser muito igual à constelação tradicional, em alguns casos, mas de vez em quando eu também utilizo algumas ferramentas que são da musicoterapia, da traumoterapia, né, que são dos arquétipos mitológicos da história da humanidade. Então a gente também traz outras energias para ajudar nessa harmonização da vibração do campo, né? Então a TSFI, que é a terapia sistêmica fenomenológica integrativa, amplia as ferramentas de harmonização de campo. E o livro que vai começar o grupo de estudo é esse aqui, Conflito e Paz, uma resposta. E por que que eu escolhi esse livro, né, amigo? Primeiro, eu sou uma pacifista, né? Eu tenho falado de vez em quando sobre o que é ser uma pacifista, né? Não é ser passiva, mas é aprender a ter uma base autopacificada, né? Pacificar o próprio coração para agir de uma maneira assertiva dentro dos conflitos. É quando você de fato está trabalhando pela reconciliação e pelo estabelecimento da comunicação, da harmonia e da paz, né? Quando você sai do lugar do ego, da infantilidade, da imaturidade que você quer ganhar no argumento e você entra num outro espaço, numa outra visão, que é a visão da pessoa que quer resultados, né? A pessoa não quer a guerra, a pessoa quer a reconciliação, quer a construção e não a destruição, que é a união, né? Que é a integração de todas as liberdades de ser e de estar no mundo. Então, é um lugar de muito trabalho, o lugar do pacifista. Então, esse livro, Conflito e Paz, fala muito sobre isso, né? Sobre esse caminho de uma visão mais ampliada, que é a visão sistêmica, e num ano de eleição. Então, assim, Pois isso é. também Então, assim, eu pensei muito nisso, né? Eu falei, caramba, né? A gente vai entrar agora aí num momento de
de possíveis conflitos, né? Esses conflitos não estão lá fora só, né? Não estão na sociedade, como a gente tem visto acontecimentos absurdos, né? E então não está só lá fora, né? Esse campo minado de guerra. Esse campo minado está na nossa família. E principalmente esse campo minado está nos nossos corações, né? Porque todo esse mundo lá fora representa aspectos do nosso mundo interno. Então, assim, enquanto a gente não souber reconciliar nossas partes separadas, né, dentro da gente, a gente não consegue enxergar o outro, a gente não consegue harmonizar as nossas relações, porque internamente existe muito julgamento, muita condenação, existe muita infelicidade, né? Então, eu passei por todos esses processos, ainda passo. Mas, assim, tinha muito autojulgamento e negação de uma autopermissão para ser feliz, né? Essa foi a origem e o fruto, né? A semente do livro O Medo do Sucesso. Quando a gente vai travando a nossa vida por julgamento. Entrou um áudio aí meio... Não, Travou é para que. você ou não? Não. Alguém ligou, mas já rejeitei aqui a ligação. Gente, quem Ah, estiver me então tá. ligando, por favor, espere mais um pouquinho. Aham. Sim, mas é isso. Então, assim, mostrando mais uma vez esse livro, Conflito e Paz, uma resposta. Eu acho que esse subtítulo é bem importante, porque é um caminho, né? Assim, nem Bert Hellinger, nem eu queremos dar uma resposta definitiva e única sobre nada. É um dos caminhos possíveis, né? E eu sinto que é um caminho de pacificação, né? Que, em outras palavras, esse estado de paz é o estado da potência criativa, né? É o estado de felicidade, porque eu só posso co-criar minha vida, inclusive eu só posso saber o que eu realmente quero, o que eu realmente sou. Eu só posso conhecer a minha essência e falar com o meu coração, com a minha alma, sem estar querendo agradar os outros, se eu tenho essa base de paz dentro de mim, né? Se eu tô ligada, tô conectada com esse meu mundo interno. Porque se a gente está no barulho, no ruído, na confusão, né, interna, a gente não consegue saber o que a gente quer, a gente não consegue, né, se pacificar, a gente não consegue ter maturidade para lidar com as pessoas, seja em relações íntimas, de amizade, familiares, profissionais. A gente destrói, né, a nossa vida, as nossas relações, a gente destrói nossos caminhos se a gente não tem essa base de paz. Por quê? Porque está em guerra, né? Se o meu coração está em guerra, se a minha mente está em guerra, eu sou destrutiva, eu sou autodestrutiva. Então, eu acho fundamental a gente entender esses processos internos através da compreensão do nosso sistema, da nossa história. Então, assim, eu sinto que eu vou aprender muito na leitura desse livro. E estão todos e todas convidados para estarem juntos, assim. Eu sinto também, Carlos, que é uma oportunidade de servir mesmo, sabe? De me colocar a serviço da vida, porque eu recebo muito da vida. Meu Deus, eu falo nisso, já me dá vontade de chorar, assim. Eu fico emocionada, porque eu recebo muito da vida. Assim, eu tenho uma gratidão absurda por estar aqui, sabe? Então, é uma oportunidade para mim. Assim. Eu gosto muito, Ingra, do livro físico, né? Você falou, ele tem PDF, mas ontem eu liguei para as livrarias aqui em Salvador e nenhuma tinha o livro. Então, eu já encomendei, porque eu quero, eu gosto de pegar, gosto de saber como foi feito, Sim, enfim. E aí, mais no PDF que eu baixei, eu vi que ele vai tratando de temas, né? Temas específicos, que não tem a ver, pelo que eu entendi, eu não li, porque não deu tempo, mas que não tem a ver com religião, não tem a ver com política, tem a não, ver mesmo com as vivências, né? sim. Com a história do Bert, né? Tem a ver com a relação sistêmica de alma. Não tem Sim, nada a ver, zero a ver com religião, zero a ver com política, com cultura, né? Com particularidades de cada povo, de cada país.
tem a ver com a alma humana. Então, até vale dizer, né, eu dei uma pincelada assim sobre a trajetória de Bert Hellinger, vale dizer que ele foi padre missionário na África e depois desses mais de 10 anos convivendo com as tribos Zulus, ele volta para a Alemanha e sai, né? Ele sai da igreja e vai se dedicar integralmente a essa terapia que lida diretamente com esse campo do inconsciente de clã, do inconsciente coletivo, né? Dentro do sistema familiar, principalmente. Porque Jung já falava muito sobre esse inconsciente coletivo, né? Mas o Bert vem trazendo esse foco no inconsciente de clã, no inconsciente da família. E aí tem tanta coisa interessante, né? Porque assim, a questão não é que a pessoa tem que concordar com o pai e mãe, achar que o pai e mãe tá certo e tem que fazer igual a eles. Não, muito pelo contrário, né? O que a evolução espera de nós é que a gente faça diferente, que a gente dê um passo adiante, né? Que a gente vá além do que os nossos pais foram. Mas a grande diferença é você fazer diferente num ambiente interno de crítica e de condenação, né? Então, quando você está numa base de crítica, de condenação, a sua energia tem uma vibração específica, que é autodestrutiva, porque você sai da inteireza de acolher e aceitar seus pais como eles são. E nós somos fruto dessa árvore pai, dessa árvore mãe, né? Então, quando você é fruto de uma árvore estragada, naturalmente, consequentemente, você se sente uma fruta estragada. Isso é um processo inconsciente. Então, quando a gente aceita pai e mãe como são e sai da crítica e entende que eles deram a coisa mais importante para a gente estar aqui, que foi a transmissão da vida, né? O portal para que a vida chegasse na nossa consciência, a gente pudesse estar aqui encarnado. Quando a gente solta as escolhas deles, né, com gratidão pela vida que recebemos, a gente pode colocar toda essa energia vital, construtiva, de cocriação na nossa vida e dar os passos que a gente quer dar, fazer as escolhas que a gente quer fazer. Então, não é a gente não ter um pensamento de reflexão sobre os nossos pais, muito pelo contrário. Assim, cada vez mais eu olho meu pai e minha mãe, percebo como eles são com profundidade, entendo tudo que eu herdei deles, que é muita coisa, e aí o que é que eu faço com isso? O que é positivo, eu alimento, né? Eu herdei muita coisa positiva dos meus pais, assim. Eu venho de um berço que para mim é pura riqueza, mas tem muita limitação também, como todo ser humano. Então, assim, todas as limitações eu respeito, né? Foi a escolha possível para cada um deles. E agora o que é que eu faço, né? O que é que eu posso oferecer para essa evolução que passa através de mim? Qual é o passo novo que eu vou dar, que pode ser um pouquinho além do que eles deram, né? Porque eles também deram passos importantes na evolução do sistema deles, da família deles. Então, nossa, a consciência vai clareando, assim, sabe? Se falar, estou entendendo como é que funciona o jogo, sabe? Você sai desse lugar de estar perdido, de estar feito cego em tiroteio, né? Apontando para onde não tem resultado e se autodestruindo mesmo, se alienando, desperdiçando a vida. Então vai ficando tudo muito claro e é tudo muito simples também, assim. Se a gente tem esse lugar de humildade, se a gente cansou de quebrar a cara, a gente pode se abrir para essa simplicidade da vida que se apresenta o tempo todo, mas a gente está tão confuso que a gente não consegue ver, né? Eu te falei que eu tinha selecionado um trechozinho do livro para ler aqui. Eu vou ler a coisa rápida, depois eu falo o porquê que me chamou a atenção. Chama-se A Busca do Culpado. Quando acontece algo de grave numa família, como o fim de uma relação ou alguma doença séria, algumas pessoas se perguntam de quem ou de que foi a culpa. Que efeito essa frase produz na alma? O que se pressupõe? Essa pessoa pensa, se eu souber quem foi o culpado, se fui eu ou se foi alguma outra pessoa, isso poderia ter sido impedido ou mudado, junto com a pergunta, onde está a culpa? Ressoa a ideia de que estava em nossas mãos evitar isso. Imaginamos, então, que tínhamos o poder de dominar esse destino. É difícil admitir que algo
nefasto, por exemplo, uma doença grave, um suicídio, uma dissolução de uma relação, tenha ocorrido sem culpa de ninguém, simplesmente por força do destino. Entretanto, seria essa a atitude correta. Quem a adota fica em paz. Ao renunciar à ideia de que isso estava em suas mãos, ganha força para fazer algo. E é interessante, assim, que tem algo que tem, não totalmente, mas que tem a ver também com isso, é que eu já tive, até um determinado período, em que eu tinha que encontrar um culpado para tudo. Então, assim, se acontecia alguma coisa e eu não encontrava um culpado, eu via que a culpa estava em mim, aquilo me deixava irritado, sabe? É algo que a gente tem que refletir bastante. Sim. E isso, eu comecei a pensar e a mudar meu pensamento num dia que eu liguei para Maria, nossa amiga Maria, que é minha prima. Eu disse, Maria, está acontecendo isso comigo. Ela não estava esperando um acolhimento, que ela fosse nada, não, mas assim, coitadinho, ela fez. São suas escolhas. E pronto, só foi isso. Eu fiquei sem falar com ela uns dias, é claro, mas isso me ajudou bastante. Eu achei esse trecho do livro bem interessante mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Porque assim, Carlos, a culpa é a maior corrente da evolução humana. A culpa prende a pessoa no passado, em algo que aconteceu. A culpa não deixa a pessoa andar. Então, a culpa é assim, é o pior pecado, tá? Não é, né? Não é um dos pecados capitais, mas para mim é a origem de todos os pecados, é a culpa. Porque você não consegue ser a fruta que você veio para ser se você carrega a culpa, né? Você não consegue florescer. A culpa é essa corrente, essa trava que não te deixa andar para frente, né? Mas mesmo sabendo disso, como é que a gente se liberta da culpa? É quando a gente olha num campo sistêmico, numa relação sistêmica e vê que tá tudo interligado com outras histórias. Então, assim, eu não sou uma história isolada da história dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, né? Então, assim, se eu por acaso, na minha infância, não consegui, por exemplo, impedir uma cena terrível que estava ali para acontecer, né? Uma cena de um abuso, de alguma coisa assim. E se eu olho num campo de constelação que existia uma dinâmica sistêmica naquela cena que eu assisti, aquela cena precisava acontecer para que as pessoas envolvidas tivessem um salto de empoderamento nas próprias vidas. Se eu consigo olhar para a história que veio depois aquela cena terrível e as escolhas que as pessoas fizeram depois de ter passado por tamanha dor, eu posso finalmente soltar esse sentimento de culpa, né? Então, assim, é uma ajuda para quem está pronto para soltar a culpa, para quem já está maduro para largar a corrente e seguir adiante. Então, isso é um aspecto. O outro aspecto é que eu tenho falado bastante, né? Que em alguns casos só o conhecimento disso já é suficiente, não precisa nem fazer constelação. É que quando a gente culpabiliza outra pessoa, né? A gente está colocando na mão dessa outra pessoa o nosso poder de sair do lugar que a gente se encontra, né? Então, assim, se alguém é responsável por eu estar numa relação tóxica, num trabalho infeliz, né? Enfim, se uma outra pessoa é responsável por isso, eu tô fadada a nunca na minha vida poder sair desse lugar. Porque Uhum. eu preciso que essa pessoa, olha a loucura da mente humana, eu preciso que essa pessoa pense como eu penso, eu preciso transformar essa pessoa, torcer o pensamento dessa pessoa, fazer essa pessoa virar outra coisa para me tirar daquele lugar que ela me colocou. Isso é impossível praticamente de acontecer, né? Você está condenando sua própria existência a estar dentro de uma situação indesejável, incômoda, tóxica, às vezes fatal. Então, assim, é preciso a gente ter a consciência de que a gente está onde se coloca e que toda situação que a gente vive hoje é o ápice de todas as escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, que foi exatamente o que a Maria te falou. Então, assim, se eu estou aqui hoje conversando com você, agora, nesse exato momento, com essas pessoas que estão aqui assistindo essa live, foi porque um dia
eu escolhi escrever um livro que mudou o rumo da minha vida. Foi porque um dia eu escolhi responder a sua mensagem de WhatsApp e a gente começar uma amizade. Foi porque um dia eu resolvi ter coragem de me tornar uma facilitadora e estar a serviço de uma coisa maior. Foi porque um dia eu decidi que eu vou acordar cedo para fazer tudo que eu quero fazer e viver tudo que eu quero viver. Então, assim, é sempre fruto de escolhas, né? Eu estou aqui agora, em Porto Alegre, com meu filho, né? Foi uma série de decisões e de escolhas que me trouxeram a esse momento presente. E é muito poderoso dar esse testemunho, porque não é que eu me ache melhor do que ninguém, mas eu tenho observado muito o resultado das minhas escolhas. Então, assim, eu tenho me pegado com o pensamento assim, Carlos. Meu Deus, olha as escolhas que eu fiz, que me trouxeram até aqui nesse exato momento, né? Que resultados lindos eu estou colhendo, né? Que colheita maravilhosa e saborosa das sementes que eu plantei e que eu continuo plantando. Então, assim, eu sinto que cada vez que eu compartilho isso com as pessoas, eu estou num lugar de humildade, de querer, de alguma maneira, tocar os corações e dizer, olha, qualquer pessoa pode plantar novas sementes, né? E vale dizer, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E se eu tenho plantado, né, sementes de separação, de conflito, de manipulação, mesmo que eu decida, a partir de agora, plantar novas sementes, eu ainda vou ter que colher um pouco ali daquele plantio que eu estava vivendo. E eu passei por isso, Carlos. Assim, no momento que eu vi que eu estava plantando muita coisa negativa na minha vida e que eu virei a chave, comecei a plantar, né, uma nova semeadura, eu ainda levei ali um bom tempo, uns bons anos, colhendo, né, o karma, o resultado do que eu tinha plantado. Com muita humildade, né? Conhecendo, sabendo que esse é o processo mesmo. Na verdade, eu posso te dizer que eu já errei. E quem é que nunca errou na vida, né? Quem nunca fez algo assim que se arrependeu? Eu já sofri por isso. Hoje eu não sofro mais. Hoje eu penso o seguinte: se eu lembro de alguma coisa, poxa, isso aqui poderia ter sido diferente, eu procuro tirar uma lição daquilo ali. Mas o que aquilo me ensinou para que eu me tornasse o quem eu sou e o que eu sou hoje, né? Isso eu acho que Sim, é extremamente importante. sim, Você não pode mudar o seu passado, mas você pode fazer com que esse passado te ajude no presente e no futuro. E olha que interessante, agora aqui já é outra coisa. Eu falei, Ingra, vamos bater um papo sobre o grupo de estudo, 20 minutos, coisa rápida, e já estamos aí a 1 hora. a gente não pode demorar muito porque eu quero salvar a live. Ó, e eu vou Pois depois é, responder, eu vou te responder e depois vou responder a pergunta da Dai, que pergunta como as terapias estão ligadas à arte. eu E a quero fazer só arte três. entra, a arte entra no meu terceiro livro, né? Agora, a arte também é um caminho sagrado de cura para mim. Sim, fale, amigo. Eu quero só fazer três perguntinhas. Uhum, De que forma se dará o estudo em grupo, né? Se você já tem dias e horários previstos. uhum. Vou fazer logo todas juntas, viu? Se tem um número limitado de participantes e como participar. Pronto. Então, até a Paty, né, que administra a fanpage, está entrando, está aqui agora falando, que live maravilhosa. Obrigada, Paty. Obrigada, Então, Paty. e ela está me Obrigado, ajudando Paty. na produção, ela me ajuda na produção desse grupo de estudo. Então, vocês podem falar comigo ou no perfil da fanpage também, mas enfim, tem um link ali na bio para quem tiver interessado, interessada. A gente começa 7 de agosto. Então, os encontros, eu já fiz vários grupos de estudo, aí sei lá, tem uns 2 anos que eu estou fazendo esses grupos e é muito maravilhoso. Então, todo domingo, né? Esse é o sistema assim que mais dá certo para gente. Todo domingo a gente se encontra de 18 horas às 19h30. Eu leio o livro, então assim, não é que a pessoa vai ficar lendo sozinha e depois leva, né, vai conversar. Não. Eu leio ali nessa 1 hora e meia, eu vou lendo o livro e vou comentando, né, trazendo exemplos, trazendo experiências para cada trecho que a gente está lendo. Então, assim, às vezes tem parágrafos que gera muita reflexão, assim, que abre muitos portais de compreensão. E as pessoas também podem trazer as suas histórias, as suas perguntas.
Inclusive, eu amo que as pessoas façam perguntas, porque às vezes vem uma pergunta que é uma chave, né, para a gente ampliar aquela percepção e aquela pergunta, aquela resposta contempla outras pessoas do grupo. Então, assim, é um grande encontro de troca, né, de conversas guiados e guiadas pela leitura, né? Então, é assim que acontece. A página, né, de inscrição, de adesão, tá no Hotmart. O link está na bio, como eu falei. Então, é isso, né? Não sei quanto tempo vai durar, né? Quantos encontros vão ter. Acho que no mínimo 6 encontros. Geralmente são 8, 10, às vezes passa. Esse livro não é tão curtinho, então pode render mais. É um assunto também muito profundo, esse do conflito e paz. Então, pode durar bastante. Eu leio bem devagar, porque é muito profundo tudo que o Bert fala, né? Então, assim, eu só vou adiante quando as pessoas entenderam bastante, assim, entenderam o que está sendo dito mesmo. E aprendo muito também com esse grupo de estudo. Então, aquela pergunta, né, sobre. Eu acho que eu te respondi tudo, né, Carlos? Sim, eu só queria Faltou? saber se eu posso colocar o link também na minha bio, que aí eu deixo Pode, aí pode, embaixo da live, eu claro. falo o link na bio, e quem quiser. Infelizmente, eu não, entrou muita gente, eu não consigo falar o nome de todo mundo, É. mas entrou aqui Morgana Carregosa, que é psicóloga e sexóloga, também tem experiência com constelação familiar. Já tentei levá-la em na minha primeira ida à sua casa, espero que a gente possa futuramente fazer esse encontro. Minha mãe também, que está aí assistindo, que está Ah, adoentada, né? Mandar energias assim para que ela se recupere logo. E hum. aí é com você agora. Você falou que tinha uma Tá pergunta da vibrando, Dai, né? vibrando, vibrando por sua mãe. Aí eu nem tive tempo nem de avisar minha mãe, que você conhece. Mas, enfim, inclusive Seus tem pais são aqui. maravilhosos, viu? São maravilhosos meus pais, você conhece. Tem aqui uma mochila até falando que já participou de um grupo de estudo. Enfim, é muito bom, assim, é uma potência a gente ler em grupo e aprofundar, né? Tinha aquela pergunta que eu disse que eu ia comentar, né? Qual é a Sim, sim. conexão da arte com as terapias? Para mim, a arte é uma grande terapia, né? É uma grande expansão de consciência e expansão dos nossos limites internos, né? É caminho de autoconhecimento. Então, assim, hoje, para mim esse caminho de vida que eu tenho escolhido, né, a cada momento, faz muito sentido, assim. É muito sincrônico tudo, assim. Tem uma coerência ao longo da minha vida que é essa atração, essa vontade de compreender mesmo a natureza humana, né? O meu trabalho de atriz comprova esse amor que eu tenho, né? E essa vocação para olhar para o mundo interno e querer experienciar no meu corpo e na minha alma histórias que nem são minhas, né? Então é muito lindo porque a atriz, né, o ofício do ator, inclusive, tem um treinamento muito importante que é o do não julgamento. Quando a gente vai interpretar um personagem, a gente tem esse treinamento de sair da condenação. Porque eu posso estar interpretando um personagem que é vilão, que vai todo mundo odiar, mas eu vivo a história desse personagem, eu sei por que ele chegou naquele ponto, eu conheço as dores que levaram esse personagem a fazer isso. Então, é um treinamento de humanidade a atuação, né? Tem tudo a ver com as terapias. Então, eu fiquei com vontade de responder essa pergunta, porque tem a ver com o meu terceiro livro. O meu terceiro livro vai falar desses caminhos sagrados de expansão da consciência e de autoconhecimento. E a arte na minha vida é o primeiro deles, né? Eu sou filha de 2 artistas, eu cresci num ambiente de arte e tudo isso expandiu. Você, você é filha de artistas, você é irmã de artistas. É. E tudo isso expandiu muito a minha consciência, né? Sou muito grata. Amigo, muito obrigada por esse Eu que convite agradeço, viu? maravilhoso. Ô, gente. Tornou Ó, meu então dia vamos mais armar, feliz. vamos armar, vamos construir aí nosso encontro em novembro na Bienal do Livro, né, em Salvador. Vamos construir também, ó, aqui
A Magiel fala, foi tão real sua interpretação que me deu força para vencer um câncer, Ingra. Eterna Ana Raio. Olha, Olha que Ingra. lindo. Nossa, Ana Raio foi muito forte mesmo. A Dia fala assim, vejo tantas atrizes, atores envolvidos com terapias. É, porque a gente trabalha muito esse campo sutil na atuação, né? A Paty fala que eu sou mãe de artista também. Sou mãe de Ah, artista. é? Um artista E lindo ex, demais. e O Gui. ex-esposa de artistas, né? Hã? Então, e ex-esposa de artistas. Sim, meus dois casamentos Diretor. foram com artistas. Então, A sua arte vida é me chama cercada pela arte, né? a arte me chama por todos os poros, né? Então, mas estou muito feliz, amigo. Vamos armar, fazer, construir Vamos, vamos. esses encontros em Salvador. E você vai estar presente nas minhas próximas constelações presenciais, porque você é um super representante que entra de coração, de peito Quero aberto, fogueira, viu? Quero fogueira no fogueira. final. Minhas Adoro. constelações têm fogueira no final. Ô, Índia, muito obrigado, viu? Obrigada, amigo. Muitíssimo Deixar aqui. obrigado Ah, aí eu pela. até esqueci que a live está na minha página, que eu que vou fechar. Deixar um beijo aqui também para minha prima, Lu Tavares, que é prima do pai do Gui, prima do Duca, e a minha prima também, que eu amo muito e estou com saudade. Vamos Gratidão. lá agora ver esse compartilhamento da live, como é que vai Vou, ser. vou compartilhar com os dois perfis. Obrigada, Ok, fica nos gente. dois perfis. Gente, Sim. informações sobre o grupo de estudo, eu vou deixar o link aqui na minha bio também, mas já está na bio da Ingra Liberato fanpage, né? Ou é fanpage Ingra Liberato, Fanpage Ingra mas vou deixar Liberato, fanpage isso. Ingra Liberato também. E E o agora no oficial Carlos seu. Leal. Oficial Carlos Leal. Viu, gente? Obrigada por todo mundo que está aqui Beijo, viu? Tudo de bom. agradecendo e mandando mil palavras de carinho. Obrigada, Lulu. Beijo, Prima, também te amo. Muita saudade. Arro. Beijo, gente. Até a beijo. próxima. Você que fecha, né? Vai lá. Fecho. Beijo, amigo. Gratidão. Beijo, beijo.